Olá, meus queridos. Eu sou o Natanael. Hoje nós vamos falar sobre uma outra opção de investimento na renda variável da Bolsa de Valores, os fundos de investimento imobiliário. Eles são constituídos por cotas de condomínio fechado e são geridos ou administrados por um gestor ou administrador. Essa pessoa é altamente qualificada e da área do mercado financeiro imobiliário. Então, ela sabe tudo sobre a gestão e sobre a administração desses fundos. É um peso a menos para nós, investidores, ficarmos preocupados. Nós temos três tipos de rendas que provêm dos fundos de investimentos imobiliários. As pessoas que gostam muito de imóveis, é uma boa tacada, é uma boa pedida, é uma boa opção de investimento. Nós temos aí a renda que vem dos dividendos ou do aluguel dos fundos que nós temos investidos. Nós temos a renda que vem da venda da cota que nós temos nos fundos imobiliários e nós temos a renda que vem do pagamento de juros, quando nós temos aí fundos de papéis. São fundos imobiliários com dívida imobiliária, atrelados à dívida imobiliária. E nós ganhamos, então, com os juros da renda fixa. Então, os segmentos dos fundos imobiliários são diversos. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela, vocês podem me acompanhar. Nós estamos aqui, os segmentos dos FIIs. Nós temos o segmento dos shoppings e do varejo, shopping centers, literalmente o prédio do shopping center, o imóvel do shopping center, qualquer shopping center, Iguatemi, sabe? Qualquer shopping que você pense, Manaíra, qualquer shopping que você pense, que exista e que esteja atrelado a um fundo de investimento imobiliário, é literalmente o prédio daquele shopping que faz parte, é o ativo daquele fundo imobiliário. E varejo também porque existem lojas de rua, ou prédios de lojas diversas que são atreladas aos fundos imobiliários. Temos hospitais, como, por exemplo, aqui eu já coloquei o código do Nossa Senhora de Lourdes, o código da Bolsa de Valores. Esse código é o código que a gente usa, que chama de ticker. A gente usa esse código para poder comprar e vender as cotas, que a gente sabe, eu quero comprar a cota desse fundo imobiliário aqui. Nós usamos ele. Nós temos também o Hospital da Criança aqui, nós temos o Hospital Unimed Sul Capixaba e tem também o Novo Horizonte. Então, esses três hospitais aqui, três fundos imobiliários aqui, eles têm apenas um edifício físico, um imóvel. Esse último aqui, ele tem 4. Tá? São 4 imóveis atrelados a esse fundo imobiliário. E fundos de papel, conforme eu mencionei anteriormente, nós temos aí as letras de crédito imobiliário, o LCI, tem os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e também as letras hipotecárias. Tá? Esses são papéis de renda fixa que constituem fundos imobiliários. Alguns fundos imobiliários são só de papel, só desses papéis da dívida imobiliária. Esses fundos de papel, ou fundos de investimento imobiliário de papel, entre aspas, são os que geralmente têm o maior dividendo, a maior rentabilidade, não na cota, mas nos seus dividendos, no seu aluguel. Temos também os fundos logísticos industriais, com galpões logísticos. Qualquer galpão logístico, fisicamente, o imóvel mesmo é atrelado a esse tipo de fundo, e também fábricas e depósitos, por isso industriais. Tem os FOFs são Funds of Funds, que quer dizer que são os fundos imobiliários de fundos imobiliários. É um fundo imobiliário que compreende muitos outros fundos imobiliários. Boa diversificação, pulverização dos fundos imobiliários. Temos aqui do lado as lajes corporativas, geralmente são prédios de escritório, que são chamados de lajes corporativas. Os inquilinos são empresários. Desenvolvimento, fundos de investimento imobiliário de desenvolvimento. Esses fundos de desenvolvimento são com o fim de construção, eles constroem as residências e depois vendem. Então, o investidor vai rentabilizar o seu dinheiro, o seu investimento, justamente quando esses imóveis forem vendidos. Aí a sua parte proporcional do fundo é repassada ao investidor. Não tem aluguel esse tipo de fundo imobiliário. Perdão. Tem os fundos imobiliários, de investimentos imobiliários educacionais, que são prédios de universidades e centros educacionais. Agora, quais são as vantagens?
Meus queridos, quais são as vantagens dos fundos imobiliários? Nós temos algumas aqui. Uma delas, a primeira delas que eu coloquei foi os dividendos. Nós temos um aluguel mensal. Esse dividendo todo mês está batendo lá na nossa conta da corretora. Tá? E ele, se nós pegarmos esses investimentos, esses dividendos e reinvestirmos, nós vamos ter o quê? Os juros compostos, que é aquilo que a gente já falou lá na renda fixa. Então, em vez de você... Eu já cheguei a ter fundos imobiliários aí, mais ou menos R$70 mil em fundos imobiliários. Eu lembro que, na época, esses fundos imobiliários estavam me gerando aí um aluguel ou dividendos de R$440 por mês. Então, o que eu fazia na época? Eu pegava esse dinheiro e comprava mais cotas de fundos imobiliários. Fazendo isso, você tem os juros compostos, que aumenta muito o seu poder de investimento. É aquela bola de neve que vai crescendo e quando você vê lá no final, depois de 1 ano, 2 anos, você tem um acúmulo muito grande de riqueza. O IFIX, ele rendeu mais que o Ibovespa. Aqui nós estamos falando de 2 índices. O IFIX, que é o índice do mercado imobiliário, e tem também o Ibovespa, que é o índice do mercado de ações do Brasil. Tá? Então, ao longo dos anos, por surpresa, o IFIX ele rendeu mais do que o Ibovespa. Uma vantagem. As pessoas pensam que só o mercado de ações rende, ou que rende mais do que o mercado de fundos imobiliários, ou o mercado imobiliário. Não é mais não é o que os resultados ao longo dos anos têm mostrado. A gestão profissional, outra vantagem. Por quê? Porque você não precisa entender nada sobre o assunto, deixa que tem um gestor cuidando daquele fundo imobiliário para você, e esse gestor é altamente capacitado, ou administrador. Diversificação. Diversificação por quê? Porque você tem, por exemplo, você não tem um imóvel só, ou se você tiver um imóvel só dentro do teu fundo imobiliário, aquele imóvel é dividido em diversos andares, tipo algum prédio de laje corporativa, comercial, ou mesmo residencial, nós temos aí, ou shopping center. Shopping center, ele tem quantas lojas dentro dele? Se você tiver um fundo imobiliário apenas com um shopping center, constituindo aquele fundo. Então, a diversificação ela é grande. Se você comprar uma ação, você só tem uma ação de uma empresa, só daquela empresa e pronto. O fundo imobiliário, não. Você tem um imóvel e aquele imóvel ele tem diversas salas, diversos andares. Então, cada loja, cada sala, cada andar tem uma pessoa, um inquilino diferente. E isso é bom, porque se acontece um problema com um inquilino, você ainda tem outros que não têm o mesmo problema. Isso dá uma diversificação, dá uma pulverizada aí no risco dos fundos imobiliários. E liquidez, a liquidez é menor do que o mercado de ação. Na ação você consegue, digamos, vender muito mais rápido do que um fundo imobiliário. Porém, o fundo imobiliário é muito mais líquido do que um imóvel. Se você tem uma casa, um terreno, e quiser vender essa casa, esse terreno, você vai demorar em no mínimo 6 meses até você achar um comprador. O fundo imobiliário, não. Você coloca, se colocar no preço de mercado, você rapidamente acha em questão de minuto, desde que o fundo seja um fundo que é bem comercializado, tem como você descobrir qual é a liquidez dele na bolsa. Por exemplo, ontem, em tal fundo imobiliário, nós tivemos uma liquidez de 17 mil contratos, ou seja, transações financeiras, compra e venda de fundo, daquele fundo. Então, poxa, 17 mil em um dia é muita movimentação, é muita operação, tem uma boa liquidez. Então, você coloca o preço de mercado ou coloca o preço um pouquinho, centavos, mais baixo que o preço de mercado e você consegue vender na mesma hora. Então, a liquidez é muito mais alta do que um imóvel. Vai tentar vender uma casa no terreno, você demora meses, anos e fica. Então, essa é uma grande vantagem também dos fundos imobiliários. E o menor risco de inadimplência, principalmente nos imóveis que são para empresários ou para inquilinos diferenciados, porque aqueles inquilinos eles têm eles têm mais capacidade de pagar a sua dívida, o seu aluguel do imóvel que eles estão usando. E a tributação é o aluguel que você recebe, se você tiver uma casa, um apartamento alugado, você recebe aquele aluguel. Aquele aluguel, sim, você tem que declarar e até pagar até 27,5% de imposto sobre o aluguel que você está recebendo. Isso não acontece nos fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, você não tem tributação na sua renda de dividendos, que é o aluguel mensal. Até o momento aqui no Brasil, é taxa zero, não cobra nada de tributos. Então, falando sobre os fundos imobiliários, existe um site na internet, vou abrir aqui para vocês verem,
Funds Explorer, eu vou colocar esse link aqui na descrição, vocês podem usar. Na minha opinião, esse fundo aqui, esse website, ele é muito bom. Ele é muito bom porque ele te dá tudo que você precisa saber sobre os fundos imobiliários. Nós temos aqui, você entra lá, né, fundsexplorer.com.br, e você pode fazer uma pesquisa por um fundo, né? Você clica aqui, ó. Se você quiser se inscrever nesse site, eu recomendo, pode se inscrever. Ele tem até um e-book aqui que eles disponibilizam, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários, o que está no mercado, o que não está. Se você clica aqui na barra de busca, você logo vai ter todas essas opções dos fundos imobiliários disponíveis. São mais de 300 fundos imobiliários disponíveis aqui no Brasil. Vamos colocar um especial aqui que nós acabamos de ver aí na imagem, é o Nossa Senhora de Lourdes, que é ele que é aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo? É um hospital. Olha só o preço da cota desse fundo, hoje, R$ 243,63. Desse dinheiro, quanto que ele está rendendo? O último rendimento dele, de dividendos do mês passado, foi de R$ 1,80. Então, se você tem uma cota que custa R$ 243,63 e deixa aqui esse dinheirinho lá, todo mês vai cair esse valor aqui. Tá? É uma média de valor, é 0,72% da cota. Então, aqui nesse exemplo, no último mês foi esse rendimento, mas é em torno desse valor. Mas uma coisa para se observar aqui, ó, lembra que eu falei para vocês a liquidez diária? Olha aqui, ó, fala sobre esse site mostra a liquidez diária. Nós tivemos 439 negociações desse fundo no último dia útil, que foi ontem. Tá? E nós temos mais uma coisa interessante aqui, ó, esse preço sobre o valor patrimonial líquido. Isso aqui dá o entendimento mais ou menos se o preço da cota desse fundo imobiliário está sendo negociado a um preço justo. Geralmente aqui, quando está R$ 1 ou 1,0, não é real, é 1,0, está no preço. Se estiver abaixo, ele está subvalorizado. Indica que é bom para você comprar. E se está um pouquinho sobrevalorizado, como nesse caso, né, está um pouco sobrevalorizado, está 0,14 unidades aí de sobrevalorização, quer dizer que está um pouquinho caro, mas pode ser por razões, pandemia, no caso, porque tem um hospital, pode ser por razões do momento. Mas é bom dar uma olhadinha sempre nesse PV. Eu vou falar mais disso no próximo vídeo. E o que mais nós temos aqui? A gente tem a descrição desse fundo imobiliário. Daí ele fala, ó, tudo sobre o fundo, rapidamente, para não tomar muito tempo. Características do fundo, tá? Ele é bem completo. O hospital, né, o ticker, ele fala mais. Depois da descrição do fundo, ele mostra as cotações, como foram as cotações nos últimos tempos, o gráfico, né, das cotações para chegar nesse valor. Nós temos informações básicas desse fundo. Isso aqui é importante, é muito legal isso aqui. Nós temos a razão social do fundo, que é essa aqui, como vocês podem ver, e nós temos também o CNPJ. Olha aqui o CNPJ do fundo. Então, o fundo ele tem um CNPJ sim. A data que foi feito esse fundo, em 2006. O público-alvo, isso é legal. E investidores em geral, às vezes pode ter investidores profissionais. Nós, investidores pequenos, não conseguiremos investir. O profissional é quando você tem menos de R$ 300 mil investidos na Bolsa de Valores, geralmente você é considerado investidor em geral, mas investidor profissional, acima desse valor, você já pode investir nesse fundo. Cotas emitidas, tem aí 1.144.800 cotas que foram emitidas. Isso aqui é importante saber para fazer o cálculo do valor patrimonial. O mandato é renda, né? Esse aqui, o objetivo é de gerar renda mensal, que é o aluguel, e também ter a valorização da cota, né? Uma vez se ajustando. Aqui, ó, o patrimônio inicial, tá? Quando começou esse fundo imobiliário. O segmento, claro, é o hospital, prazo indeterminado, não tem validade desse fundo, tá? Não foi estipulado. E o valor inicial da cota. Olha, quando eles lançaram esse fundo no mercado, estava custando cada cota R$ 1,44. Olha hoje, R$ 243,63. Duplicou o preço. Então, aí a valorização da cota desse fundo. Se você comprou nessa época aqui 1.000 cotas, você faturou aí, né, desde quando foi lançado em 2006, né, que nós temos aqui em cima, você está faturando aí mais de 100%. O tipo de gestão é uma gestão passiva, ou seja, o administrador ou gestor ele não fica modificando os ativos do fundo. E a taxa de administração é 2,50% sobre o total da receita mensal. Isso aqui é importante, tá, gente?
É uma taxa de administração até que pesada, que é 2,5% mensalmente da receita total, não da receita líquida. Isso é importante você observar nos pontos que você for comprar. Tem mais dados gerais aqui sobre, tem até um vídeo que você pode assistir aqui que fala sobre esse fundo, né? Para falar a verdade, exatamente, geralmente coloca um vídeo aqui, eles colocam ou descrição aqui do lado, né? Objetiva política do fundo. Aqui são só algumas imagens. Tem os dividendos, o gráfico dos dividendos, como foram nesses últimos anos, e tem aqui também a simulação. Essa simulação é feita em relação à poupança. Então, se você colocar R$50 mil hoje na aplicação em 12 meses, na poupança você vai ter um montante final, depois de 12 meses, de R$50.983,27. Gente, a poupança é perda de dinheiro, nós já conversamos isso nos vídeos anteriores. Ele faz a comparação aqui com a poupança, mas acho que não deveria ser um bom comparativo. Mas temos aí. E no fundo, o quê? Se você colocar 50 mil e esperar 12 meses, no final desses 12 meses, você vai ter aí R$55.203. Quanto por cento vai dar mais ou menos? Poxa, 10% em 12 meses. Qual o investimento que te dá isso aí? Isso vai contar o quê? De rendimento, que é isento de imposto de renda, que são os dividendos. Ele gerou isso aqui de dividendo, mais a valorização da cota. Tá, o resto aqui foi a valorização da cota. Então, em relação à poupança, esse fundo está 429,19% mais forte do que a caderneta de poupança. Aí, qualquer investimento é melhor do que a poupança. Então, aqui tem mais gráfico da valorização patrimonial, ele só tem um ativo, ele mostra aqui, né, onde que fica. Ele geralmente mostra também onde que fica o fundo. O prédio físico do fundo. Geralmente mostra foto também aqui mais abaixo. E os comunicados, tem os comunicados dos relatórios mensais, tem fato relevante, basta você clicar aqui, ó, por exemplo, e aparece o documento real sobre o fundo. Esse aqui é o relatório mensal, tudo que aconteceu no último mês, aí, as principais características do fundo, a foto do empreendimento, que eu falei para vocês, está aqui, ó, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, tem a demonstração de resultados, a partir dos meses, né? Dezembro de 2020, janeiro, até abril, último mês, olha o resultado que ele teve, a distribuição mensal, né? Desses resultados, e o mercado secundário, tá? Atualizações, tem tudo sobre quando você precisa saber, o gestor, que é BTG Pactual, tá? Então, esse website eu recomendo a vocês. Se estão interessados em investir em fundos imobiliários, são atrelados a imóveis reais. Esse ativo é em São Paulo, tá? Nossa Senhora de Lourdes. Tem o mapa, você pode clicar aqui, você vai ver exatamente o mapa, tá aqui ele, né? Você pode até diminuir para ver melhor, né, onde que fica esse imóvel, tá? O Hospital Nossa Senhora de Lourdes. E eu recomendo, é uma coisa que ajuda muito você ter uma ideia sobre o que é o fundo imobiliário que você está querendo investir. E tem muitas informações, tem os relatórios, tem algumas ferramentas que eu vou comentar no próximo vídeo, que não deu tempo aqui, mas eu altamente recomendo, sim, esse website. E fundos imobiliários é para os investidores que gostam de investir em imóveis. Um forte abraço para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtem, comentem e compartilhem. Um abraço, até o próximo vídeo.